2, 1, no ar! Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, junto com você, alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a palavra de Deus, estamos nesta série de programas sobre os fundamentos da nossa fé. Em que se baseia a fé cristã? Em que nós nos apoiamos? O que é importante saber como cristão, o que nos torna cristãos. Bem, estamos fazendo essa série de programas baseados nas palavras do Credo Apostólico, a nossa confissão de fé. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, Creio no Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Sabe quem ele é? Você crê nele? Vamos ver o que a palavra nos ensina sobre o Espírito Santo de Deus? Então, deixe o seu coração aberto para ele. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, em que nós cremos é muito importante. Sabemos que o credo apostólico, sabemos que a nossa confissão de fé nos diz que cremos no Espírito Santo. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cremos em seu Filho, Jesus Cristo, enviado para a nossa salvação, que foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à destra da majestade de Deus e ali, assentado à direita de Deus, dali virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo. Será que a fé no Espírito Santo é apenas uma revelação do Novo Testamento? Será que o Antigo Testamento cita o Espírito Santo? Será que dentro do judaísmo ali está também o Filho, o Espírito Santo? Claro que sim. Vamos ver o Espírito Santo citado no Antigo Testamento? Abra sua Bíblia em Salmos 51. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Diz assim o Salmo: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Bem, este lindo salmo, tão conhecido, tão citado, Salmo de Davi, um salmo de arrependimento. Quando Davi confessa a Deus os seus pecados, quando ele pede perdão pelos seus pecados, Davi faz esta oração: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas fica parecendo apenas que Deus vai tocar em Davi, no seu espírito, vai trazer para ele um coração puro, um espírito inabalável, mas ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Nós sabemos que muitos homens, tanto profetas quanto juízes em Israel, reis em Israel, nós sabemos que a palavra diz que o Espírito Santo vinha sobre eles. O Espírito Santo vinha sobre Sansão. O Espírito Santo vinha e trazia revelações aos seus profetas. Então, o Espírito Santo está aqui citado no Antigo Testamento, na história do povo de Israel, em toda a sua história, na história como nação, na história dos patriarcas, nós vemos ali a atuação do Espírito de Deus no meio do seu povo. Vamos ver aqui um pouquinho de Moisés. Moisés, o povo e o Espírito Santo. Em Isaías capítulo 63, os versículos 10 e 11, lemos assim: Mas eles foram rebeldes e contristaram o Santo Espírito de Deus, pelo que se lhe tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse:
Onde está aquele que fez subir do mar o pastor e seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Ah, essa palavra aqui está nos mostrando Moisés, está mostrando o povo de Israel, está dizendo que eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, nós lemos assim também. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz para não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está conosco, é aquele que fala conosco, fala o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus estava ali com o povo, com a nação de Israel, mas eles foram rebeldes. Eles foram de coração endurecido. Eles não obedeceram à palavra do Senhor. Contristaram o seu Santo Espírito. E aqui diz, pelo que se lhe tornou em inimigo e pelejou contra eles. Será que o Espírito Santo de Deus pode virar inimigo do povo? Será que se entristecermos o Espírito Santo, ele pode se voltar contra nós? Bem, é uma figura de linguagem aqui, é algo que nós podemos entender o seguinte: Deus sempre virá em busca do homem. Deus sempre veio em busca do seu povo. Então, quando a nação de Israel se rebelou contra Deus, quando o povo não obedeceu a sua palavra, quando a nação desobedeceu, e a desobediência qual foi? Idolatria. A desobediência foi fazer o bezerro de ouro, fazer o bezerro de ouro e orgias, desobediência. Colocar outros deuses no lugar do Senhor. Então diz aqui a palavra que Deus ficou como inimigo, ou seja, haveria de ter uma correção, haveria de ter uma repreensão. Muita gente foi morta durante as rebeliões que aconteceram em Israel naquele período de 40 anos no deserto. O Espírito Santo está citado aqui no Antigo Testamento e na história da nação de Israel. Vamos ver em Joel capítulo 2, 28 a 29, que o Senhor fala de uma promessa maravilhosa do derramamento do Espírito Santo. Vamos ver essa promessa descrita pelo profeta Joel. Depois vamos ver o seu cumprimento. Diz assim em Joel capítulo 2, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O Senhor está dizendo aqui, e acontecerá que naqueles dias Deus haveria de ter um momento na história da humanidade, um momento na história do seu povo, em que o seu Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, indistintamente, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, homens e mulheres. Indistintamente, ele disse, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É maravilhoso saber isso, que já aconteceu este cumprimento dessa profecia, quando o Senhor disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar não significa simplesmente falar sobre o futuro, falar sobre as coisas que vão acontecer no futuro, mas a palavra de Deus, ela é profética. Então, quando estamos anunciando a palavra de Deus, estamos profetizando a palavra. Cada mensagem que você ouve, cada vez que lemos a Escritura, que trazemos uma lição, que trazemos uma mensagem sobre aquele texto, isto é palavra profética. O Senhor prometeu que derramaria do seu Espírito.
E é tão lindo que isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Na inauguração da igreja, houve o derramar do Espírito Santo. Então, lá no Antigo Testamento, Deus fala sobre o Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, Deus fala sobre o derramar do Espírito Santo. E toda a Escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E vamos ver o Espírito Santo em quem nós cremos, o seu nome citado de uma maneira muito especial no batismo. Isso mesmo, o batismo deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver em Mateus 28, 18 a 20. Lemos assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui nós vemos Jesus ressurreto. Jesus, antes de subir aos céus, ali no Monte das Oliveiras, trouxe orientação para os seus discípulos e disse, portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E ele diz, vocês devem ensinar todas as coisas que eu vos tenho falado e batizar. Vocês irão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, o batismo, podemos dizer assim, é um ato profético. O batismo é um ato visível de algo invisível, de uma graça que nós não vemos. O batismo é simbólico daquilo que aconteceu no mundo espiritual. Ali está o batismo como um selo. Então, nós somos batizados imersos. Batismo ou batizar significa imergir. Imergir em água. João batizava no Rio Jordão. As pessoas eram imersas na água. Então, no batismo nós somos imersos, simbolizando que nós morremos para o mundo. Morremos para o pecado. Morremos para o domínio de Satanás. E então, quando no batismo nós emergimos, saímos da água, simboliza a nova vida. Simboliza que agora não pertencemos mais a este mundo. A nossa pátria agora está nos céus. O nosso Deus é o Pai Celeste. Significa que nós temos agora uma nova vida. Até mesmo um novo nome nós teremos lá na glória. Isto que significa o batismo. Morte para o mundo e a nova vida para Deus. E o batismo, Jesus trouxe esta palavra dizendo que deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali no batismo de Jesus estava a Trindade. Jesus, o Filho, sendo batizado por João Batista. E quando ele emerge, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba. E com os céus abertos se ouve a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado, tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, no batismo vemos o Espírito Santo. Nós vamos ver no Novo Testamento que a palavra nos fala que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não aquele batismo das águas, mas um batismo em Jesus, um batismo no Espírito Santo. Olha o que a palavra diz em Marcos 1, versículos 7 e 8. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias.
Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista está falando sobre Jesus. Ele está dizendo, olha, eu batizo vocês com água, mas quem vem depois de mim é antes de mim. Ele é eterno, ele é o Filho de Deus, ele é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo. E em outro evangelho diz, com o Espírito Santo e com fogo. Sim, é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo vai ter um simbolismo bem semelhante ao batismo nas águas. Nas águas, nós imergimos, morremos para o mundo e ressuscitamos para a vida eterna. O batismo com o Espírito Santo, ele vai trazer um simbolismo assim também, pelo fogo. Ou seja, vai haver, como agora nós já somos uma nova criatura, o batismo com o Espírito Santo vai nos trazer santificação. O batismo com o Espírito Santo, ele vai refinar o ouro que está dentro de nós. Ele vai nos purificar. Não sei se você já teve essa experiência maravilhosa, mas é algo marcante. É algo que define a nossa vida. Essa visitação gloriosa, poderosa do Espírito Santo. Cada pessoa tem reações diferentes. Eu me lembro que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu chorei muito, chorava muito, mas era um choro de gozo, de alegria pela presença de Deus em mim. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, Deus me deu duas coisas ao mesmo tempo. Amor e alegria. Amor, o amor de Deus transbordava do meu interior e alegria. E nós sabemos também sobre os dons espirituais. Os dons que vêm a partir desse batismo com o Espírito Santo. Dons de línguas, de interpretação de línguas, de profecia, de operação de maravilhas, de curas. Dons tão maravilhosos de discernimento de espíritos. É o Senhor capacitando a igreja para cumprir o seu papel. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. É o Espírito Santo que age na salvação, na libertação das pessoas. Vamos ver aqui o Espírito Santo e a igreja. Em Marcos capítulo 13, de 9 a 11, nós vamos ler o seguinte. Marcos 13, 9 a 11. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ai, que coisa tão linda! Jesus está dizendo aqui que haveria perseguição à igreja. Sempre houve perseguição. Sempre houve perseguição. No início da igreja, muitos mártires, todos os apóstolos foram martirizados. João teve morte natural, mas passou por prisão, passou por azeite fervente. João passou. Todos foram martirizados. E no início da igreja houve muita batalha espiritual para que o evangelho avançasse. Mas o Espírito Santo ali estava, guardando a igreja, dando ousadia, dando coragem, dando a direção para o povo de Deus. Jesus diz, eles vos entregarão diante de reis, diante de príncipes, diante de autoridades. Mas não fiquem preocupados. Não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque naquele mesmo momento
o Espírito Santo colocará nos vossos lábios a palavra. É tão lindo a gente saber isso. Eu tive uma experiência muito grande com Deus na primeira vez que eu preguei em praça pública. Eu tinha meus 17 anos, nunca tinha pregado na minha vida. Eu era professora da escola dominical, professora de crianças, ensinando as historinhas bíblicas, mas pregar em praça pública é outra coisa. E então, naquele dia, foi o dia que eu conheci o meu esposo, que eu conheci o Paulo. Ele foi um dos primeiros peixes que vieram ali na rede quando nós pregamos. Então eu disse àqueles jovens, eram 2 jovens, e eu, estávamos ali na Praça 7 para pregar, e eu disse para aqueles jovens, olha, eu não sei pregar. Eu posso cantar, posso orar, estou aqui para dar apoio, mas eu vim para aprender como se faz um culto ao ar livre, que era o meu primeiro culto ao ar livre. E então cantamos, oramos, e nós oramos pedindo a Deus 4 coisas. Pedimos a Deus que Ele enviasse os seus anjos para trazer as pessoas que necessitavam ouvir a mensagem até aquele lugar. Pedimos a Deus que Ele nos desse, que nós pudéssemos cantar, que Ele enviasse também os seus anjos para cantarem conosco, porque éramos apenas nós 3 para cantar, para juntar um povo para ouvir a mensagem, que Ele enviasse os seus anjos para cantarem conosco. Terceiro, pedimos a Deus que Ele nos desse uma voz tão possante, porque a gente não tinha microfone, não tínhamos caixa de som, então, que Ele nos desse uma voz tão possante, que do último andar do prédio ali do Helena Passig, 21º andar, que as pessoas pudessem ouvir a nossa voz nitidamente. E o 4º pedido, nós dissemos, Senhor, te damos os nossos lábios. Os nossos lábios. E foi lindo demais, porque realmente cantamos, a gente percebia que não estávamos sozinhos cantando. A nossa voz estava tão linda. Havia anjos ali cantando conosco. E as pessoas foram parando, uma fila, 2, 3, 4, atrapalhando até o trânsito. E então, um dos jovens disse, nós estamos aqui cantando, dizendo que somos felizes, dizendo que temos paz, mas isto não é a letra de uma melodia, de uma canção. Isto é a realidade das nossas vidas. E conosco tem uma jovem que vai falar para vocês como alcançar essa felicidade. Quando ele disse uma jovem, só tinha eu de mulher. Éramos só nós 3. Então eu disse, eu não sei pregar, eu não sei falar. E ele falou, Ângela, abre os seus lábios. Nós entregamos nossos lábios ao Senhor. Foi tão lindo. Como o Espírito Santo tomou os meus lábios. Eu abri a Bíblia, não sabia o que eu ia ler. Abri em João capítulo 3, comecei a ler e a falar, e a palavra fluiu. É tão maravilhoso que você sabe que é o Espírito Santo que está falando. E agora mesmo, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Que tal ouvir a sua voz? Que tal ser um instrumento em suas mãos e fazer a vontade de Deus? Vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, entregando sua vida ao Senhor, recebendo o Espírito Santo em seu coração. Diga assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me, encha-me com Teu Espírito Santo. Dá-me alegria dos dons espirituais. Dá-me alegria desse enchimento de paz, de amor, de perdão, de alegria. Dá-me a alegria do Teu Espírito, alegria dos céus. Dá-me a Tua presença, enchendo cada célula do meu corpo. Eu me entrego a Ti. Usa-me na Tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Busque cada vez mais o Senhor. A palavra diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Através do louvor, da palavra, da adoração. Seja cheio do Espírito Santo e que o seu lar e a sua casa seja um pedacinho do céu aqui na terra. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!